Opa, começando mais um Ed Talks, aquele bate-papo bem legal do portal Ed News e que tem o apoio da produtora Play It Again. E no bate-papo de hoje, a gente vai conversar com uma pessoa bem interessante, o Jorge Frangulis, ele que é CEO da Oakberry. É um jovem executivo de enorme sucesso, hein, Jorge? Obrigado. Me conta um pouco como é que você começou esse projeto. Primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você, Antônio. Obrigado pelo interessante, pelo jovem executivo, acho que é bem além das expectativas, na verdade. Tenho esse negócio aí acontecendo de uma forma muito rápida e muito orgânica nos últimos 3 anos, então até os elogios que você fez, tanto ao negócio quanto à minha pessoa, são coisas que a gente não está nem muito acostumado a perceber no dia a dia, porque sobra trabalho e falta ego. Acho que não dá para deixar as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. 3 anos só? 3 anos, a gente vai completar 3 anos daqui 2 meses, na verdade, Como é que da saiu a primeira ideia? inauguração. Como é que surgiu a ideia? A ideia foi surgindo com o tempo. Eu morei fora do Brasil por uns 4 anos, mais ou menos, e entendendo o mercado lá de fora e as peculiaridades e as características do consumidor americano, eu fui tendo a ideia de que tinha muita coisa faltando no mercado brasileiro, eu só não sabia o quê. Então, num determinado momento, depois de ter tentado fazer N coisas diferentes nos Estados Unidos, de imóveis a corretor e etc., eu percebi que a gente podia ter um setor interessante para explorar no Brasil, que era o setor de alimentação saudável. A ideia inicial foi tida nos Estados Unidos, pensada para o público americano, que acaba sendo formador de opinião do resto da cultura de alimentação do mundo, e por dificuldades de mercado mesmo, né, dificuldade na hora de conseguir demonstrar crédito para um dono de imóvel nos Estados Unidos, na hora de explicar o teu projeto, né? Pô, você está vendendo o quê? Açaí. Putz, açaí, né? Me explica o que é. Então era difícil de conseguir convencer alguém de que eu teria grana para pagar aluguel fazendo alguma coisa que o cara não sabia nem o que era. Você entendeu? E aí, por isso, a gente foi meio que compelido a começar pelo Brasil, porque a ideia inicial era começar nos Estados Unidos e em seguida vir para o Brasil. A gente teve que inverter essa ordem aí. E começou pelo Brasil em dezembro de 2016. Você começou em São Paulo? São Paulo, comecei em Avenida Paulista. Bem em São Paulo, né? Bem em São Paulo mesmo. O açaí tem um posicionamento estratégico, né? Você mesmo falou, alimentação muito saudável, né? E quando você lida com o açaí, por exemplo, você tem vários pontos de distribuição. Essa ideia de criar lojas, ela partiu desse projeto americano, porque é um conceito que vinga mesmo, né? Ou seja, você não estabelece apenas uma unidade, né? Hoje você está com 150? 150 no Brasil. 150 no Brasil, quer dizer, é um negócio fabuloso, né? Eu acho que a gente ter começado a pensar no modelo de negócio justamente nos Estados Unidos, onde a força do ponto de venda, né, a presença da marca muito capilarizada faz toda a diferença no momento em de convencer o cliente de que você tem realmente algo além dos seus concorrentes, ajudou muito na nossa estratégia de expansão aqui no Brasil, apesar dela ter sido muito mais orgânica do que o costume do mercado de franquia, já que a gente nunca fez propaganda de franquia, de seja um franqueado e tal. Foi o cara que chegou numa unidade Oakberry, pediu um produto, gostou, entendeu, voltou, fidelizou e num determinado momento achou que deveria ir atrás para virar um investidor, um sócio, um parceiro, um franqueado, alguma coisa do gênero. E então acho que essa capilaridade foi importante, ao mesmo tempo que ela foi o fator mais necessário para a gente conseguir manter essa expansão acontecendo dessa forma, porque no final do dia a maior propaganda é a experiência que o cara encontra na loja, muito além de qualquer outra frente que a gente pudesse ter explorado, né? A propaganda mais prática possível. Bom, empreender no Brasil é algo realmente muito complexo, né? Você teve financiamento? Como é que você conseguiu fazer? Foi investimento próprio? A gente não gastou muito para começar. Na verdade, eu gastei todo o meu dinheiro antes, quando eu estava fazendo
pesquisa forçada sabática nos Estados Unidos. Então, eu tinha o limite para conseguir abrir, junto com o Renato, que é meu sócio, um quiosque da Oakberry depois que a gente tinha o negócio modulado. Então, ou dava certo ou dava certo. A gente não tinha muita área de escape, não. Talvez seja complexo empreender no Brasil. Acho que em qualquer país é difícil, cada um tem as suas particularidades, né? Mas eu não posso reclamar da receptividade do público, não posso reclamar de talvez pagar um pouco de imposto e não ver isso retribuído de outras formas e tal, mas o Brasil guarda algumas vantagens que outros mercados não guardam. É um público gigantesco, um público que tem uma classe consumidora muito crescente há muito tempo e que foi preterido né, de bons produtos a vida toda. Então, por isso que a gente tem essa cultura de entender que nos Estados Unidos as coisas são melhores. Não é que elas não são melhores, não é errado achar isso. Sempre foi dessa forma porque o Brasil foi preterido, né, pelas grandes marcas, pelas grandes redes, até então, por conta das dificuldades justamente de entrada no país. Mas se a gente se dispõe a colocar um produto que atenda a expectativa ou supere a expectativa do consumidor, o cara está pronto para consumir. Eu acho que isso é uma vantagem do Brasil, porque a concorrência nos Estados Unidos, por exemplo, é muito maior e muito mais complexa, né? Começa a virar uma guerra claro que é uma guerra de marca, e é ali que você consegue se diferenciar nos Estados Unidos, cobrar um ticket mais alto e tal, mas é uma guerra de preço, né? Uma guerra muito mais acirrada do que no Brasil. Então eu sou um fã de empreender no Brasil. Eu acho que é um poço de oportunidades. Legal. E, de uma certa forma, esse posicionamento, Jorge, de ser sustentável, né? Ele vem ao encontro a um anseio mundial, né? E que o Brasil está se engajando também na alimentação, sem dúvida, né? Eu acho que talvez as maiores dificuldades que a gente tenha no Brasil sejam nessa frente, justamente. Porque o Brasil, por exemplo, cobra mais impostos de quem produz orgânicos do que outro tipo de produto. Então, é irônico, né? Meu produto de exportação é orgânico e no Brasil eu não posso carimbar meu produto como orgânico. Então o açaí Oakberry aqui é o mesmo açaí que veio da mesma palmeira que está nos Estados Unidos, mas aqui você teria que ter outros custos para poder contar para o público que o teu produto é orgânico. Do mesmo jeito, por exemplo, copos biodegradáveis que a gente usa nos Estados Unidos, na Austrália, e que tem incentivo fiscal justamente para fazer com que ele seja competitivo para um copo de plástico comum. Claro, claro. Aqui no Brasil isso não existe, nenhum tipo de incentivo nessa frente, acaba impossibilitando porque você teria que repassar esse custo para o cliente e inviabiliza o negócio na última linha ali do teu DRE. Então, eu acho que é o caminho, vai acontecer, são mudanças que demoram um pouco mais, porque a gente tem mudanças mais importantes e mais urgentes que são necessárias para a engrenagem não parar de vez, mas na sequência acho que essas tendências de mercado, que são na verdade tendências de mundo e necessidades de sociedade aí contemporânea, vem também para manter essa sustentabilidade de uma forma saudável. Imagino. E você consegue estender essa atividade para embalagens, por exemplo? Porque se discute muito isso do descarte. Sim, sim. Né? A gente hoje tem... a gente, na verdade, compra créditos de reciclagem, porque como não existe uma logística reversa nem nos shopping centers, então a gente fica meio que sem ter o que fazer, né? Eu teria que contratar na verdade, criar uma empresa de captação de lixo reciclável para passar em todos os meus pontos de venda. Isso é inviável, assim, claro. Seria logística difícil. Seria uma loucura da minha parte tentar fazer isso. Então, tem algumas empresas, ONGs, né, e etc., que se disponibilizam a reciclar, seja o plástico ou outro tipo de produto reciclável, mas na mesma quantidade em que você produz de lixo reciclável. Então a gente compra esses créditos, a gente tem um selo que chama Eu Reciclo, dessa forma que a gente consegue manter e ter a certeza de que a gente está reciclando absolutamente tudo que a gente consome de plástico hoje na rede,
no Brasil. Muito legal. Eu acho que momentaneamente essa é a solução. Até chegar num momento em que a gente consiga ter todas as embalagens de plástico biodegradáveis, como já é nos Estados Unidos, por exemplo. Perfeito. O truque de uma empresa, às vezes, é exatamente a compra, né? Como é que você age dessa forma? Porque você deve ter uma ação de uma área de compras expressivamente estratégica, né? Eu pensei a empresa considerando que a área de compras tinha que ser estratégica desde a primeira unidade. Então, foi muito difícil no começo, porque eu tinha a ideia, a vontade de abrir uma loja, um quiosque, uma unidade de um negócio que vendia açaí. E eu precisava negociar com algum fornecedor que tivesse disposto a fabricar a minha receita, né, a nossa fórmula, e me entregar, sendo que eu tinha um volume ridículo. Né, algo irrisório para qualquer fabricante, para qualquer produtor. Então, o trabalho mais complexo, mais grosso, foi feito nessa parte. Depois foi tudo uma questão de alinhamento, de volume e preço, etc. Mas os fornecedores, hoje o meu maior fornecedor, eu não tenho fábrica, então a gente terceiriza toda a fabricação com uma fábrica que é a maior fabricante de açaí do mundo, de sorbet de açaí, que é o nome do produto que a gente serve, basicamente açaí com água, e eles fabricam, o sourcing é todo deles também, então eles têm é uma forma de colheita muito sustentável, com população ribeirinha na Amazônia, com todas as certificações possíveis e imagináveis. É uma loucura, assim. Tem teleférico no meio para não mudar em nada o ambiente, né, a biodiversidade e tal, e na beira dos rios, no Pará, no Amapá e tal, na floresta amazônica basicamente, são teleféricos no meio da floresta que vão levando a fruta da hora que o ribeirinho colhe para a fábrica que vai congelar aquilo, transformar em polpa para mandar para Poços de Caldas, que é onde fica a fábrica de processamento em si, e entregar o produto preparado, pronto para consumo na loja. Legal, olha, adorei o bate-papo, Jorge, muito legal. Acho que é uma atividade tua fantástica e criar essa estrutura, né, que só tende a crescer, né? Vamos acompanhar. Tomara, tô torcendo para isso, a gente está todo dia se preparando, meio que trocando o pneu do carro com ele em movimento, porque foi tudo muito rápido, mas... Poxa vida, é verdade. Sem reclamações, assim, tá tudo funcionando dentro dos conformes. Acho que o caminho é esse. Se a gente tiver uma marca forte, se a gente conseguir se comunicar da maneira que a gente acredita que funciona melhor com o público, a tendência é que a gente continue crescendo de uma forma sustentável e saudável. Legal, Jorge. Vamos acompanhar essa atividade e ver daqui a alguns anos a evolução do processo, né? Porque eu acho que tem muito para crescer, né? Tomara, estamos contando com isso. Daqui uns 3 ou 4 anos eu volto e te falo. Combinado, tá fechado. Obrigado, viu? Um abração para você, viu? Tudo de bom. Para nós. Queria agradecer a audiência, lembrar que o nosso bate-papo no Ed News tem o apoio da produtora Play It Again e convidar vocês para o próximo programa.